Olá, eu sou Mariane Roma. Hoje nós vamos falar sobre enfrentar as resistências na implantação da consultoria interna. E para falar desse assunto, eu trouxe o Vanilson Fragoso, administrador e mestre em ciência do meio ambiente. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, um prazer, Mariana. Bom, para a gente começar, eu queria que você respondesse quais são os principais fatores que geram ali a resistência à consultoria interna. Vamos lá. Na área de recursos humanos, normalmente é uma área que lida com informações sensíveis. O resultado desse trabalho, ele pode gerar revisão de processos. Então, de fato, os trabalhadores e os colaboradores, eles podem se sentir um pouco preocupados com isso. Sim. Então, primeiro, o medo da mudança, né? A zona de conforto de uma coisa nova que está para acontecer e ninguém sabe, quer mudar aquilo. A diferença de estar relacionado com o status quo. Hoje eu já faço desse jeito, então por que eu vou mudar? Então eu tenho muito o medo do desconhecido. Uhum. Via de regra, a consultoria de RH, ela pode mexer em processos, tornar alguns processos mais trabalhosos, mais custosos, mais demorados. Em casos mais extremos, Mariana, às vezes a gente até tem situações que não são tão positivas assim, que a gente até pode chamar de uma forma bem analógica de sabotagem ativa e passiva, que seria alguém não querer aceitar aquela mudança, e aí a força de trabalho ela é soberana nesse aspecto, não adianta a gerência definir, e até uma sabotagem passiva, tipo, eu não vou tentar fazer, não vou fazer nada para prejudicar, mas também não vou atuar. Então esses elementos são alguns dos elementos que podem estimular essa questão. E professor, como o RH, o HR, na verdade, Business Partner, ele pode atuar diante do medo da mudança, por exemplo? Primeira coisa, o gestor de mudança de RH, a principal pessoa que está nesse momento, ele tem que fazer parte do time. A equipe lá na ponta, ela não pode achar que esse cara é um intruso, um mandatário da diretoria para fazer mudança. Então, primeiro, ele tem que se mostrar efetivamente através de atitudes, não só de discurso, que ele está jogando no mesmo time. Outra coisa, ele tem que fazer muito uso do que a gente chama de escuta ativa. Ele não vai chegar lá, eu sou o business partner, então eu sou o sabichão, eu domino tudo, não. Ouvir aquele cara que faz o processo, até porque em consultoria de RH, muitas vezes a gente está na área do cara. Eu estou numa área operacional, eu estou numa área comercial, eu estou numa área financeira, ou seja, eu não estou numa minha área de formação tradicional. Então eu tenho conhecimentos e competências ali da parte, digamos, de quem está sendo assessorado por esse business partner, que é quem detém o conhecimento. O papel do business partner é muito de facilitador e aconselhador. Então, se ele conseguir estimular uma comunicação transparente, uma comunicação ativa, efetivamente se fazendo passar por membro de fato e jogando junto, ou seja, a força de trabalho não pode enxergar aquele cara como uma ameaça, e sim como um agente facilitador do processo. Acho que essas são algumas das características do bom business partner de RH. E professor, que estratégias elas podem ser usadas para lidar com as sabotagens no processo? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a empresa, primeiro parte, eu acho que pela chancela da alta direção. A alta direção, ela não só chancela o projeto, como ela tem que deixar claro que qualquer projeto de melhoria, ele não está buscando culpados. Por quê? Porque a partir daí, primeiro, o funcionário tem que se sentir beneficiado também por aquela melhoria. É muito comum, por exemplo, se eu imagino o seguinte, eu vou lançar um programa dentro da empresa de diminuir o índice de rotatividade. Eu olho para um cara que está participando desse processo, o cara fala, eu não quero sair daqui, então melhorar o índice de rotatividade para mim, talvez até tenha um efeito reverso, ele falou, saindo mais gente, eu tenho mais gente de subir, mais chances de subir aqui dentro. Então, trazer o funcionário para dentro do processo, se sentindo beneficiado, ouvindo, quer seja em avaliação de desempenho, quer seja em rotatividade, quer seja em clima organizacional, faz com que ele evite. Tem que ser mais vantajoso para ele participar do processo do que sabotar. Sim. Porque agora, se eu crio só condições, em alguns momentos, o mundo não é ideal, em alguns momentos vai surgir uma legislação nova, uma diretriz nova, que o operário, o funcionário, independente do nível, ele vai ter que fazer coisas que ele não fazia antes. Isso não vai ser sempre confortável, mas a transparência, a chancela da alta direção e estimular um clima mais ameno e mais amistoso e construtivo dentro das relações
é fundamental. Por isso é que a parte de recursos humanos ela é fundamental. Entender de gente, tratar com gente, não com máquinas ou com números. Então, esses acho que são caminhos importantes. E de que forma o HR Business Partner ele pode aumentar o engajamento das equipes? De novo, a partir do momento que ele é membro efetivo e que eu tenho indicadores sendo monitorados, processos sendo melhorados e o colaborador sabendo disso, o business partner ele é aquele agente da mudança, ele é aquele cara que ele muitas das vezes ele é responsável por fazer aquela mudança, outras das vezes ele é membro do time e eu tenho alguém ali que tem talvez uma habilidade intelectual até maior do que a minha naquele assunto, mas eu sou o cara responsável, eu vou conversar bem para cima, para a liderança, eu vou conversar bem para o lado, eu vou conversar bem para baixo. Então, efetivamente, quando ele consegue atuar junto, seguramente ele vai fazer com que os processos fluam da melhor maneira. Não é fácil sempre, aquilo que eu já falei agora há pouco. Em alguns momentos, essa melhoria vai passar por uma modificação da zona de conforto, do status quo daquela área. Mas ele tem que ver uma relação positiva ali. Minimamente que seja para a empresa produzir mais, para que ela se torne mais competitiva no mercado e, mal ou bem, aquele emprego seja mantido ali. Você nota, olha, eu estou trabalhando numa empresa, o barco não vai afundar. Eu estou trabalhando numa empresa que é soberana e é competitiva. E agora, para encerrar, o que eu acho que é o que todo mundo busca, né? Queria que você contasse qual a importância de uma transição suave na adoção da consultoria interna. Pois é, acho que a gente volta aí para como consultoria em RH trata com temas sensíveis, tem um desafio grande, né? Tem que ser gradativa em alguns momentos para o projeto ser bom, ele não precisa ser demorado. Então, óbvio que, sob o ponto de vista de modificação de ruptura ou disruptura de uma cultura, quanto mais rápido eu for, teoricamente, isso pode ser pior. Então, se a empresa conseguir dosar de forma clara que a consultoria de RH vai fazer essa transição da forma mais natural possível, aí a gente usa um pouquinho das ferramentas que a gente já falou. Escuta ativa, o business part como sendo um membro da equipe, ele não está ali para impor, ele está ali para ouvir, compartilhar, discutir, contrapor, sim, em alguns momentos vai dizer, olha, não está funcionando, a forma como a gente trabalha hoje, a gente não tem uma alta produtividade, o clima organizacional não está bom. Eu vivi um caso específico de uma empresa que demorava muito para recolocação. Então, a área operacional, a área de produção, manufatura, que tinha um headcount muito maior, olhava para a área de recursos humanos e dizia assim, não é possível você levar um mês para repor uma vaga. E, no final das contas, o diretor comercial quer vender, o diretor financeiro me cobra resultado, o presidente cobra resultado, e eu não consigo produzir porque eu tenho uma alta rotatividade e tenho um processo de recrutamento e seleção que é lento, ou um processo de integração que é demorado. Repara, são processos de recursos humanos que ajudam a fluidez e a competitividade e a produtividade de uma empresa. Então, efetivamente, se essa transição ela for gradativa, ao mesmo tempo ela se tornar eficaz, discutindo, ouvindo, compartilhando, eu acho que a gente consegue fazer. Não vai resolver, não se faz mágica em curto intervalo de tempo, mas ser um pouquinho mais sistemático nessas ações. Professor, muito obrigada pela sua presença e por todo o conhecimento. É um prazer, é todo meu, espero encontrá-los em breve. É isso, gente. Chegamos ao final. Bons estudos e até a próxima oportunidade.